Claudinei, a gente vai fazer nossa última entrevista do ano pré-jogo, né? Mas eu gostaria de começar contigo essa conversa, um assunto de ontem, que eu observei ontem, né? A gente viu ali no gramado 3 conversas, né? Primeiro a direção, a comissão técnica, depois uma conversa entre os dirigentes, comissão técnica e jogadores, depois só você, o Evandro, o presidente, com os jogadores titulares antes da atividade de ontem à tarde. Essa conversa, o que se tratava, esse papo ontem ali no gramado? Não, a conversa nossa da comissão, a gente vinha batendo papo, algumas coisas de montagem de elencos, as coisas que a gente vem, todo dia a gente, né, conversa alguma coisa, tem alguma ideia com relação à permanência de alguns atletas ou não, e possíveis atletas para a gente trazer, a gente está batendo papo normal, papo de final de ano mesmo, de final de temporada. Depois o presidente reuniu com os atletas para agradecer o empenho de todos e colocar algumas situações em termos de programação para as coisas serem efetuado o pagamento de premiação de acesso, essas coisas. A gente estava passando por essa situação, como é que está, deixando todos a pau, mas principalmente para agradecer o empenho de todos, que na hora da comemoração a gente não para conversar com todo mundo, e tinha jogadores que não estavam presentes lá em Londrina. E a minha conversa com os atletas depois titulares foi para deixá-los à vontade com relação ao jogo de sábado. Eu passei para eles que na minha ideia inicial, na minha cabeça, conversando com o Evandro, se a gente conseguisse o acesso antecipado, era colocar o pessoal que não vinha jogando para atuar e deixar os titulares no banco para inverter a situação, né? Pô, os caras torceram para vocês o ano inteiro, vocês vão torcer para eles agora. Só que é uma decisão que você não pode tomar simplesmente, porque cada jogador pensa de uma forma. Então a gente colocou ali, e aí você fica sabendo, o Capa, por exemplo, o pai dele está aí, vai assistir o jogo, primeira vez que o pai dele vem assistir o jogo dele, aí o Capa não vai jogar, entendeu? Então a gente começou a conversar com todos, no final decidimos jogar todos. Eu acho que se fosse jogo fora de casa, seria mais tranquilo a gente tirar todos e mudar a equipe inteira. Aí fomos conversando caso a caso e no final eles mesmos achavam que era justo que os outros jogassem, mas como a maioria a gente acabou achando que queriam jogar, que a gente achou que mereciam jogar, até porque eles têm jogado jogos aí sem poder errar, né? A realidade é que desde que eu cheguei aqui a gente não tem um jogo que fala assim, esse jogo pode perder, aquele ali pode perder, não, tinha que ganhar sempre. E eles estão jogando com uma pressão danada há um tempão, e eu acho que é justo também que eles tenham esse prazer de entrar no campo sem a responsabilidade do resultado, jogar futebol sem aquela pressão. E definimos aí essa equipe que vocês viram jogando, a única alteração entrada do William no lugar do Romulo, e a equipe é essa que vocês viram treinando hoje. Pois bem, você falou que um dos assuntos é a montagem do grupo, projetar talvez o início do ano que vem. Já me disse, quem sabe, de que você possa permanecer, como é que está essa tratativa até para você, quem sabe, permanecer no clube? Sobre a minha renovação não conversei com o presidente ainda, mas depende disso eu tenho que me mexendo, né, ajudando no planejamento. Eu não posso simplesmente falar, enquanto eu não conversar com o presidente eu não vou fazer nada, porque daqui a pouco eu converso, acerto, e aí eu não participei de nada para a montagem do elenco, né? Eu tenho que estar participando, meu contrato está em vigência com o clube, a gente vai participar de tudo, depende de conversar antes ou não com o presidente. Eu devo conversar com o presidente semana que vem, a gente vai esperar acabar de passar esse jogo aí, temos algumas situações aí para acertar com ele, e aí eu converso com ele normalmente. Já batemos um papo aí anteontem, se não me engano, e conversamos um pouquinho, mas ficamos de conversar melhor semana que vem. Ele também está envolvido nessa questão de final de ano, de acertar pagamentos, essas coisas, ele está para lá e para cá, atrás de verbas para poder fazer o acerto com os atletas. Então não tem nada adiantado não, está mesmo pé que estava semana passada. É claro que pela campanha que você fez, né, Claudinei, isso acaba chamando a atenção aqui no Brasil, a sua valorização, ela acabou sendo ainda melhor. Ontem estávamos vendo sua entrevista na Rádio Gaúcha, né, eles valorizando muito esse trabalho que você fez. Eu até esperei uma pergunta dos companheiros de lá, essa pergunta não foi feita, até em virtude do que a gente já viu em alguns blogs aí, principalmente no blog do Lance essa semana, de que o Internacional teria, pelo menos, um interesse em contar com o seu trabalho para o ano que vem. Chegou a alguma coisa até ti? Você leu alguma coisa? Houve algum tipo de contato? Não, eu li a matéria porque o pessoal da minha assessoria me manda, né? O clipping, as matérias que saem no SBT, eles me mandam, eu li o blog lá do Lance. Depois acabaram replicando em outros meios de comunicação, em outros sites. Mas ninguém falou comigo não, acho que o Inter está envolvido lá, tem treinador hoje, que é o Lisca, está fazendo o seu trabalho lá para tentar livrar o Inter dessa situação incômoda de rebaixamento. O Inter parece que tem eleições no final do ano, então eu acho que é especulação. Fico feliz de estar sendo valorizado, de estar sendo pelo menos meu nome citado em algum clube aí, independente de quem citou, de quem comentou, quem nos bastidores, né, vazou o nome.
E fico feliz, eu acho que sinal que o trabalho foi realmente bem feito. Mas como eu falei, eu não conversei com ninguém e falei isso ao presidente claramente, que se tivesse qualquer ligação para mim, o primeiro que saberia seria o presidente. E não é por isso que eu não estou conversando com ele, que eu acho que tem que esperar passar esse jogo, a gente conversar com calma, ele está resolvendo outras situações. E, como eu falei, a minha intenção é permanecer no Avaí, né, que eu não permanecer aqui porque aconteceu uma coisa muito de outro mundo para mudar a minha cabeça. Claudinei, é natural que pelo que apresentou o Avaí, principalmente no segundo turno, alguns jogadores sejam cobiçados por outras equipes, até mesmo, como o Jean citou, a tua situação, né, que outras equipes vão te procurar provavelmente. Mas você já está pensando, claro, ainda não renovou o contrato, ainda não sabe se vai permanecer para o ano que vem, mas já pensou na perda de alguns jogadores principais do Avaí? Por exemplo, o Betão me chamou a atenção, o Fábio Sanches, o próprio Renan, que já tinha uma situação encaminhada com o Avaí, mas pode pintar alguma coisa. Já tem isso na tua mente, jogadores dessa base que você montou, que possam sair por ter sido um bom campeonato para eles também? Isso aí, uma das coisas que eu conversei com o presidente essa semana é isso, passa muito por isso, né? Antes da gente conversar de renovação, a gente tem que ter uma equipe, nós montamos uma equipe muito boa, muito forte, né? Que joga um futebol muito competitivo, e eu acho que passa muito pela manutenção desses atletas, né? A valorização, lógico, deles, eles merecem ser valorizados pelos que fizeram, dentro da realidade do clube. Mas, assim, eu gostaria de permanecer com, pelo menos, uma boa parte deles, uma boa base, junto comigo, né? Senão chega em janeiro da pré-temporada, você não tem um time, aí tem que montar um time em 15, 20 dias para estrear na Primeira Liga, né? E você tem que fazer tudo de novo em pouco tempo, aquela correria. Então a gente tem uma base, e eu pedi ao presidente que fizesse um esforço para manter essa base da equipe, ele concordou comigo. Então a gente espera que nos próximos dias ele possa ter algum avanço nesse sentido, da permanência de alguns atletas, para quando eu for conversar com ele, a gente já ter uma ideia de time mais clara na cabeça. Em cima disso, de repente, pela permanência de alguns jogadores, Claudinei, passa também por essa sua permanência para você poder chegar a esses jogadores que têm contrato terminando, não é o caso do Betão, que é até o final do Campeonato Catarinense, mas, por exemplo, o caso do Renan, do Fábio Sanches, nessa base que você está citando, para conversar com esses jogadores, fazer com que eles devem permanecer aqui para manter essa base, para fazer um bom 2017? Eu não penso que dependa da minha permanência, assim, que o fato de eu ficar vai fazer algum jogador ficar ou não. Não sei se eu tenho esse apelo todo junto aos atletas, até porque a gente está 3 meses convivendo com eles aí. Creio que a gente tem um bom ambiente, mas não sei se eu chegar e falar alguma coisa vai mudar o que eles estão pensando em termos principalmente da parte financeira, que vai interessar para eles ou não. E não costumo interferir nessa questão. Até porque você não pode ficar... você vai no atleta e fala, não, fica aí que vai ser bom, aí você tira o jogador do time e fala, mas você falou para ficar aqui, agora eu não estou jogando. Então você não pode se comprometer, tem um limite do teu comprometimento com o atleta, né? Porque você vai ser cobrado lá na frente. Então eu acho que eles têm que ver o que é bom para eles, eu tenho que ver o que é bom para mim. Eu acho que é mais importante para mim a permanência deles do que para eles a minha permanência, né? Eu acho que a gente fez um trabalho bacana, eles valorizam o meu trabalho, a gente vê nas entrevistas, mas eu acho que ele passa mais a parte deles para a questão financeira. A questão financeira é importante, mas eu quero fazer um bom trabalho no que vem, né? Então eu sei que eu tenho um time bom nas mãos, eu não quero chegar no que vem e não ter esse time bom, ter uma pré-temporada, ter 13, 14 jogadores na pré-temporada e ter que esperar, chegar mais um, chegar outro, chegar um que não está bem fisicamente, chegar um que não é o que a gente queria. Então eu quero manter um bom nível de trabalho, então passa pela permanência desses atletas. E assim, eles sabem o jeito de eu trabalhar, eu acho que talvez se eu acerte, eles sabendo que eu vou ficar, alguns se sentam mais confiantes, sabem da confiança que eu tenho neles, mas eu acho que é mais ao contrário, eu dependo mais deles permanecerem do que eles da minha permanência. Claudinei, foi uma semana bastante atípica, né? Uma semana bastante descontraída, rachão quase todo dia, até por conta do momento que o Avaí vive depois do acesso, né? Se continuar vencendo, terminando na segunda colocação, mas também se não ficar na vice-colocação, conquistou o principal objetivo, que era o acesso para a primeira divisão. Como é que foi para vocês essa semana de descontração, que foi diferente das últimas semanas, como você já falou, com a responsabilidade de ganhar sempre, e essa semana foi um pouquinho diferente por conta disso? A semana a gente optou tiramos o treino de segunda-feira, quando conquistamos o acesso, né? Eu sabia que ia ter festa, falamos, voltamos na terça a gente deixou eles bem à vontade, fizeram só o rachão, e a partir de quarta eu conversei com eles. Agora todo dia a gente vai fazer uma parte do trabalho que eu acho que é importante a gente fazer, e depois vocês podem terminar com a descontração de vocês. Foi o que a gente fez, né? Na quarta fizemos um trabalho de cruzamento, finalização, ontem fizemos um treino alemão ali, já com um aspecto tático envolvido, os times organizados defensivamente. Hoje fizemos esse mini coletivo aí, fizemos 20 minutos, em vez de fazer simplesmente o tático, e fizemos a bola parada. Dentro desse trabalho já colocamos a bola parada, organizamos a bola parada, até porque a gente vai jogar e quer vencer, né?
A gente entende, eu entendo, já vi isso, já vivi isso. O time chega num pico de rendimento, no pico de estresse emocional para conquistar alguma coisa, é normal que tem esse relaxamento, tem que ter mesmo, né? Que ninguém aguenta. Imagina se fosse uma temporada inteira que a gente fez aqui, ganhando, precisando ganhar sempre, é um estresse, né? Porque se a gente tivesse o primeiro turno bom que a gente fez agora, a gente não precisaria ter um segundo turno tão bom. Você pode oscilar, e a gente não podia oscilar. Então a gente entende isso, mas os atletas também, a gente conversou ali antes do treino, e vamos conversar amanhã na preleção. Já que temos o jogo, temos que jogar, temos que fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado. Tentar manter 100% de aproveitamento aqui na ressacada, pelo menos desde que eu cheguei, e desde que eu estou aqui nós temos conseguido manter isso, e sabendo que o adversário é difícil, né? O Brasil é um time forte fisicamente, um time de imposição física, um time que já tem um treinador há 4 anos trabalhando, mas a gente acredita que pode fazer um bom jogo. Ô Claudinho, a gente tem observado aí pelas redes sociais, não sei se você já acompanhou, se a assessoria até passou isso para você, né? A gente tem visto muito da torcida do Avaí pedindo um aproveitamento do Toshi nesse jogo, inclusive com hashtag joga Toshi e por aí vai. Tem TV japonesa aí fazendo matéria com ele. Te passa na cabeça de repente dar uma oportunidade para o Toshi nessa última partida do ano, não? Pode acontecer, né? Eu não falo, não gosto de me comprometer com nada. Né? Eu não posso chegar aqui e falar, não, o Toshi vai jogar e daqui a pouco eu perco um zagueiro, perco um volante, perco um lateral, fiz as 3 e não vai jogar, né? A ideia nossa é se tudo correr dentro da normalidade, que a gente possa dar essa oportunidade para o menino que tem treinado aí não jogou, né? Mas o que eu queria e que foi feito foi a entrada do William. Eu acho que o William, pelo esforço que ele fez para estar conosco em Londrina, né? Até no jogo anterior aqui contra o Náutico, ele já estava meio que à disposição, o esforço que ele fez esse ano para participar, né? 2 lesões que ele teve, eu acho que ele merecia, e conversei com o Rômulo, né? É bom a gente deixar claro, conversei isso com o Rômulo, e o Rômulo concordou, falou, não, professor, o William merece jogar, eu fico fora, depois tiver que entrar eu entro. Quer dizer, isso aí mostra, ninguém conquista à toa, né, cara? A gente conquista por dessas atitudes, né? Essa falta dessa generosidade do Rômulo, essa falta de vaidade, ter um cara que nem o William, que já é ídolo da torcida, e ter o desprendimento de ficar no banco e não estar de cara feia, estar ali ajudando, e tu vê a alegria dele com o acesso, dependendo de ter vez em ter entrado ele, ter entrado o Vitor no jogo, a alegria dele foi a mesma, né? Ele não ficou, devia ter entrado eu e não o Vitor, eu queria ter entrado, e não teve vaidade. Então essas pequenas atitudes, esses pequenos gestos de grandeza dos atletas é que fazem com que a gente conquiste. Claudinei, você teve pouca oportunidade de trabalhar com o Renanzinho, né? Mas o vai estar fazendo essa ação importante, a gente vê até torcedores de outros times comprando a causa também. Que importância tem isso? Como é que o grupo aderiu a essa campanha, né, para ajudar o Renanzinho nesse momento tão difícil da carreira, da vida dele? Cara, realmente não tive o prazer de trabalhar com o Renan em campo, com o Renanzinho. Vi jogando no Brasileiro no passado muito bem, pela pouca idade, se destacou. A gente tinha sempre contato com ele no DM, costumo sempre antes do treino, quase todo dia, sempre que possível eu passo no DM, falo com todo o pessoal que está tratando lá, eu gosto de sempre passar lá, falar com os atletas que estão no DM, que eu acho que precisam dessa atenção. E teve um dia que eu fui e não estava, aí que eu perguntei e me falaram, né, que estava no hospital, enfim. É uma coisa muito grave, que ninguém deseja para ninguém, que ele está passando, e eu acho que essa iniciativa do clube é fantástica. Peço que... Eu nunca convoquei ninguém para vir torcer para mim, né? Mas hoje eu acho que eu gostaria de convocar todos que puderem para colaborar, cara, da maneira que puderem, vindo ao estádio, assistindo o jogo, comprando ingresso, assistindo o jogo, os sócios, né, que parece que tem uma urna aí, pelo que a gente soube aí, para colaborar. Quem não vai vir no jogo, é torcedor de outro clube, não quer passar perto da ressacada, mas tiver como colaborar, entre em contato aí, olha, eu quero contribuir de alguma forma. É um menino que, pelo que passam aqui, é um garoto maravilhoso, uma boa pessoa, né? Mesmo que não fosse uma boa pessoa, a gente já queria ajudar. Imagina sendo um cara que nem ele é, que os jogadores adoram ele aí. Gostaríamos que ele pudesse estar aqui com a gente, mas não vai poder estar. Tem um irmão que é o atleta do Avaí, que está na seleção sub-17, conversei até com o treinador dele esses dias lá, com o Carlos Amadeu, ele está lá, vai para os Estados Unidos agora. Então é uma questão humana, né, cara? Independe de atores para o Avaí, para o Joinville, para o Chapecoense, para o Figueirense, para o Santos, para o São Paulo. Eu te falo sinceramente, talvez eu compre alguns ingressos e dei para alguém aí para poder colaborar, tentando fazer a minha parte. E a gente espera que o clube consiga o intento, que a família possa ter um imóvel aí para eles residirem, que eu acho que é primordial para qualquer um, e que o Renan possa voltar ou com a gente, ou para fazer alguma coisa no clube, que ele tenha qualidade de vida, né? Que ele não possa jogar, mas possa iniciar a carreira nas categorias de base aí como auxiliar de alguma categoria, e possa aprender e possa estudar. É isso que a gente quer, que ele tenha qualidade de vida, que é o mais importante, né? Não importa o quanto ele vai estar recuperado, não importa que ele esteja conosco aqui e possa
curtir a carreira do irmão dele aí. Se Deus quiser, ele tiver que voltar a jogar, então seria uma bênção, né? Claudinei, só para pelo menos fechar da minha parte, né, sai um pouquinho do assunto do Avaí, você citou a Chapecoense aí há pouco, né? Você é um profissional do esporte, está aqui em São Paulo, conhecendo um pouco mais do futebol catarinense. Como é que você vê essa ascensão da Chapecoense e a importância da Chapecoense chegar a uma decisão de Sul-Americana, uma importância na sua visão para o futebol do nosso estado? Eu estive em Chapecó em 2014 com o Atlético Paranaense. Eu estive lá com o Cadu, que é o gerente de futebol, se não me engano. E a Chapecoense estava começando, já estava com os gramados nos campos do CT. E a gente foi treinar num campo lá que eles cederam, que é o campo que eles treinavam, que era um campo num bairro lá em Chapecó. Eu treinava no campo da Aurora, né? Ou então treinava na Arena Condá, não tinha um campo, não tinha um CT. Ele falou, a gente está começando a estruturar, vamos construir o CT. E hoje eu tenho amigos meus que trabalham lá, a estrutura deles já triplicou do que eles tinham de estrutura no CT, o CT está pronto, né? Eles se prepararam para isso, para ver esse momento. Então a gente fala assim, às vezes o torcedor não gosta de falar, pô, o Claudinei torcendo para Chapecoense, porque eu sou Avaí, mas eu estou torcendo, cara. Eu acho que quando as pessoas fazem coisas bem feitas, né, com critério, com organização, elas merecem. Eu acho que a Chapecoense merece esse título sul-americano, vou torcer para que vençam, não só pelos amigos que tenho lá, mas pela seriedade do trabalho e pela maneira como eu fui lá, fui muito bem recebido por todos lá. Quando fomos jogar contra, fui algumas vezes jogar com o Chapecoense, fui com o Paranaense de novo, e sempre fui muito bem recebido. Então eu acho que é mérito de um trabalho construído com sobriedade, com inteligência, sem dar um passo maior que a perna. E é isso que a gente pretende aqui no Avaí, se permanecer, que o Avaí possa se estruturar cada vez mais e, sabe, se manter na primeira divisão, não é só bater e voltar. E para isso passa de algumas atitudes que a gente tem que ter e a gente vai ter, se Deus quiser, para fazer o clube crescer como um todo. Não só ter um ano uma equipe boa, no outro uma equipe mais ou menos, no outro bate na trave, entendeu? A gente tem uma consistência e tem algumas ideias, a gente tem algumas, o Jocely, o Agnello, o Evandro, a gente tem trocado muitas ideias, mas eu acho que a gente tem que buscar isso. Eu acho que essa Chapecoense hoje é um exemplo a ser seguido, de organização, né, montando um time competitivo sem fazer loucura. O Guto Ferreira estava lá, teve uma proposta fora da realidade da Chapecoense, a Chapecoense falou, obrigado Guto, boa sorte, trouxe o Caio Júnior, não saiu da sua realidade financeira para agradar o Guto, ou para agradar o torcedor, manteve esses pés no chão. E essa é a atitude correta, na minha opinião. Acho que o futebol é dessa forma, eles estão fazendo bem feito e estão merecendo estar onde estão. Você vê a mobilização, uma cidade que tinha tudo torcedor, eu torcia para o Grêmio, eu torcia para o Inter. Hoje todo mundo torce para a Chapecoense. Eles conquistaram isso com méritos e desejo sucesso a eles. Valeu, Claudinei. Valeu, craque. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Amanhã. Valeu.